Deus, muito obrigado por estarmos aqui neste santo dia, no teu santo tempo, para adorar o teu santo e poderoso nome. Amém. Que o Senhor esteja conosco, abrindo as nossas mentes para entender a mensagem desta tarde, tratando do teu profeta, quem o Senhor levantou, para falar sobre os nossos últimos dias. Que o teu Santo Espírito esteja em cada um de nós. E que estejamos em paz diante da tua presença. Com Jesus nós te pedimos. Amém. Bem, já estamos na quarta lição, não é isso? Isso. Quarta lição, louvado seja Deus por isso. Amém. Antes da gente começar, Marcelão, semana que vem vai ter alguma programação, não é isso? Eu acho que vai ter o trabalho missionário, a distribuição de alimentos. Ok, então no próximo sábado nós não teremos o nosso curso, porque teremos a distribuição de alimentos e também eu vou fazer parte lá do batismo do Tiago. Que bênção, né? Entendeu? Então não vou poder estar presente. Mas, se Deus quiser, no próximo nós estaremos juntos. Meus parabéns, Tiago. Amém. Antecipado. Vamos começar então a nossa leitura? Lá na página 13, que fala prova de fogo. Posso começar a ler? Então vamos lá. O rei Nabucodonosor ficou por um tempo impressionado com a interpretação do sonho da estátua que abriu perante ele os acontecimentos que chegariam até os últimos dias. Ele foi instruído acerca da parte que lhe cabia na sucessão de impérios mundiais. Sabia que seu domínio passaria a outro reino e assim sucessivamente até o estabelecimento do reino de Cristo. Mas esta impressão não durou muito tempo. Seu coração não estava purificado da ambição e do desejo de exaltação. A prosperidade que acompanhou seu reinado encheu seu coração de orgulho e presunção. Antes da gente continuar a leitura, eu queria que vocês abrissem Daniel 2. E eu quero que vocês vejam aqui nas linhas que nós vamos ler agora. Nós vamos ver que mesmo em face do sonho que Deus deu a Nabucodonosor, mostrando a ele poderosamente o que aconteceria depois dele, porque eu não sei se vocês leram a história, e Daniel ainda revelou isso para ele, Marcelo. Sim. Quando Daniel foi falar com ele, Daniel foi muito mais contundente, foi muito mais expansivo, vamos dizer assim. Ele se virou para Daniel e falou assim, Daniel se virou para ele e disse assim: ó rei, o senhor estava no seu quarto, de um lado para o outro, pensando no que seria o futuro do seu reino. Entenda bem, Deus havia revelado até o pensamento daquilo para ele. Então, a preocupação de Nabucodonosor com relação ao futuro era grande. E Deus o revelou o que vai acontecer. Você não está perguntando? A resposta está aí. Mas mesmo diante desse milagre, porque ninguém no mundo poderia decifrar o sonho, e muito menos falar sobre o sonho, ninguém poderia, a não ser o grande e poderoso Deus. E vejam que mesmo depois de tudo isso, depois de Deus ter revelado o sonho para ele, e ter dito tudo o que aconteceria, vejam bem qual foi a reação de Nabucodonosor, quando ele obteve, que aí tem tudo a ver com o que nós acabamos de ler agora, sobre a presunção e o orgulho dele. Vamos lá ler, lá no versículo 46, 47 e 48, logo depois que o sonho foi interpretado por Daniel, diz assim a Bíblia: então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou em terra perante a quem, irmãos? A Daniel, e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e suaves. Mas vem cá, quem é que decifrou o sonho? Foi Daniel? Não. E ele sabia disso. Continuando, 47. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis,
e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério a você. Mas ele continua logo abaixo. E disse o rei, certamente, em 48, então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs como governador de toda a província da Babilônia, como também o chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. Então vejam bem, ele não estava se inclinando ao Deus de Daniel. E quando ele fala, realmente o seu Deus é Deus dos deuses. O Deus, e Daniel tinha falado para ele, nenhum mortal pode só o Deus, olha que Daniel não fala o Deus dos deuses, só o Deus pode revelar esse sonho. Então você percebe ali que a presunção não foi quebrada, a presunção continuou, o orgulho ainda estava, e ele continuava acreditando nos seus deuses. Essa foi a primeira chance que Deus deu a Nabucodonosor. A segunda chance nós vamos ver agora. Amém? Passaram-se cerca de 9 anos desde o sonho com a estátua do capítulo 2 e o episódio descrito no capítulo 3, que estudaremos agora. Certamente foi com o intuito de consolidar e fortalecer seu reino que Nabucodonosor decidiu construir uma imagem. O capítulo 3 de Daniel descreve uma história surpreendente que nos ensina como Deus protege e livra seus filhos dos perigos da morte. Amém? A primeira pergunta vai para o nosso ancião Marcelo, e a resposta está no capítulo 3, versículo 1, que diz assim: Marcelo, o que o rei Nabucodonosor construiu na planície de Dura? O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura, e levantou-a no campo de Durã, na província da Babilônia. Amém. A resposta é uma imagem de ouro, que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. 60 côvados de altura e 6 de largura. De altura. 60 côvados de altura e 6 de largura. Vamos abrir agora, antes da gente passar para as considerações, vamos abrir agora a Bíblia em Gênesis 11, versículo 2. Marcelo, abre no versículo 11, capítulo 11, versículo 2. Pode ler? Deixa o pessoal abrir também. Gênesis 11, versículo 2. Antes do Marcelo ler, preste atenção no que eu vou falar para vocês. É bastante provável que esses eventos, aonde aconteceu na planície de Dura, tenha sido no mesmo lugar aonde foi construído a Torre de Babel. É bem provável, é quase certo. E não há dúvida que, geograficamente falando, é realmente nessa localidade. E se nós tomarmos a expressão ambígua de planície da terra de Siná, a gente vai ver que tem tudo a ver com a planície de Dura. Lê para a gente aí, Gênesis 11, 2. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram por uma planície, na terra de Siná, e habitavam ali. Na planície. Então, diz aqui no livro, no sentido mais amplo, como província de Babilônia, ela bem se aplica à planície de Dura, também situada na província de Babilônia, como nós lemos no Daniel 3, que você também leu.
Escavações arqueológicas levaram à descoberta de um sítio cujo nome árabe, ainda ecoa sua designação antiga como Toru Dura, até hoje, ou seja, colina de Dura. Ele está localizado a 5 quilômetros ao sul de Babilônia, perto do rio Dura, onde se une o Eufrates. As escavações também descobriram uma plataforma de cerca de 6 metros de altura, com 15 metros quadrados de superfície, que possivelmente serviu como suporte para a estátua. Olha só, né? Foi descoberto recentemente. Interessante, né? Deus vai revelando. Então foi no mesmo local. Nabucodonosor, agora na revista, Nabucodonosor construiu uma imagem que tinha cerca de 30 metros de altura e era toda feita em ouro. Então ela tinha 30 metros de altura por 6 de largura. Este ato indica claramente sua intenção de perpetuar a glória de seu império e que este jamais seria vencido. Nabucodonosor estava duvidando da direção divina nos negócios humanos e queria ele mesmo ditar o curso da história. Agora você vê, eu não conhecia nenhum Deus Todo-Poderoso, eu só conheci uma parte da história, né? Bem, a segunda pergunta, Paulão vai responder para a gente. Paulo, por favor, meu querido. Paulo, o que deveriam fazer todos os que tivessem presentes à cerimônia? No momento em que ouvir o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do solteiro, da gaita e do fone, e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Obrigado. Agora, antes da gente responder, vamos prestar atenção aqui numa coisa interessante. Ali, nós tínhamos 3 instrumentos de sopro e 3 instrumentos de marcação. A música era um preparo para os cultos aos deuses já naquela época. Só que esse culto, ele estava marcado, é diferente do nosso. Nós servimos a Deus por amor, por prazer, por querer. Estava todo mundo ali com medo. E olha, a gente vai ler mais à frente, mas eu já posso adiantar para vocês. Já foram em escavações também nessa planície, foram achados várias fornalhas que serviam para cozinhar o barro e construir e fazer as construções. Era barro cozido, assado com betume, que faziam as construções. Assim foi também no Egito. Muitos israelitas perderam a vida fazendo isso, de domingo a domingo. Não tinha sábado, não tinha nada. Trabalhava igual condenado, amassando, torrando e fazendo. Muitos deles morreram em relação. Então acharam várias formas. Era comum que pessoas fossem assadas nele. Era comum. Por isso estava todo mundo ali com medo. Quando ouviu a música, já se preparava e ficava em ordem. Não com um sentimento de prazer e de amor, mas de obrigação e medo. Querem ver? Ouçam o que eu vou ler para vocês. É interessante o que eu quero compartilhar com vocês. Hoje a gente vai passar um pouquinho, mas vale a pena, tá? Os antigos sabiam como usar a música para obter uma experiência mística. E de fato a música há um tempo ligada ao uso das drogas e práticas da mutilação para induzir ao êxtase. Tudo permanece no nível das emoções e do sistema nervoso. Ainda hoje, graças à mídia, podemos testemunhar o efeito da música sobre as massas. Cantores e músicos exercem tremendo poder sobre as multidões de fãs alucinados. Já não temos mais necessidade de letras, de músicas, ou de uma mensagem coerente para convencer os outros. O fenômeno chega a invadir as comunidades religiosas.
Oh, glória a Deus, mexendo só com as emoções, entendem? Não está razão, né? Continuando, em relação à frieza dos cultos tradicionais, algumas denominações têm ido para outro extremo, oferecem tudo mastigado, e a mensagem é apresentada durante uma incessante música de fundo. Então preste atenção, a gente está fazendo apelo, aí fica aquela música de fundo, aí você vê as pessoas chorando. Eu sou contra isso. Aliás, o dia que eu vier aqui fazer algum apelo para as edificações, eu sou bem ruim de fazer apelo, não coloque música de fundo, porque as pessoas desviam a atenção do apelo para o sentimentalismo, e você chora e acha que foi o Espírito Santo que agiu na sua vida, quando não foi. Entende? Quando não foi. E era o que acontecia naquela época, e é o que acontece com muitas igrejas, e como nós vimos, como acontece nas massas. Às vezes a melodia, a música é boa, né? é bonita, te atrai, mas a letra, ela te joga para baixo, ela acaba contigo, como é muitas das letras do rock and roll, como vocês já devem ter estudado, eu tenho estudado ultimamente também. Vocês podem ver que a maioria dos líderes das bandas de rock morreram cedo. Tem um que morreu muito cedo, foi Kurt Cobain. Ele é de uma banda de rock muito famosa que é Nirvana. Ele se suicidou. Continuando. Então oferecem tudo mastigado, e a mensagem é apresentada durante uma incessante música de fundo. Os fiéis, dominados pelas emoções, gritam e choram em delirante entusiasmo. Essa abordagem considera a reflexão como desnecessária e fora de moda. Esse episódio no livro de Daniel nos adverte contra uma religião estritamente emocional. As emoções só podem fazer parte da experiência religiosa quando unidas à reflexão e ao intelecto. Entenderam? Vou ler novamente. As emoções, até o chorar mesmo, o sentir, só podem fazer parte da experiência religiosa quando unidas à reflexão e ao intelecto. Eu tenho um motivo, né? Quando eu fecho meus olhos, eu vejo Cristo crucificado na cruz, e vejo ele lacerado, pregado nu, não naquelas imagens que a gente vê. Ele estava sofrido mesmo, estava acabado ali naquele momento. E aí te leva à reflexão: o que eu faço por esse Cristo que tanto sofreu tanto por mim? O que eu faço por ele? Entregar meu coração tão somente, isso é muito bom, mas eu quero mais, eu quero servi-lo, eu quero ser uma arma na mão dele. Esse filme do Mel Gibson, né, foi o que se aproximou mais do que aconteceu, mais próximo do real que aconteceu lá mesmo, né? Foi positivo, ele usou o Desejado de Todas as Nações para fazer as cenas, foi um dos livros. Continuando, a adoração deve envolver todo o ser. Negligenciar um aspecto pode nos levar a nos curvarmos perante um ídolo. Meu pastor é Jesus Cristo, ele é meu pastor. Temos um pastor que daqui a pouco vai embora, vai vir outro. O nosso pastor é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Eu tenho meu pastor e ele está isso. A gente às vezes se preocupa, né? Como a gente vê em alguns. Assim, na planície de Dura, os pregadores de Babel não perdem tempo em apresentações ou argumentos áridos. A música é suficiente para despertar a adoração, e seus adeptos vivem só no presente. Várias vezes a passagem enfatiza explicitamente a dimensão presente, ou seja, se não se ajoelhar, vai morrer. É aqui, é agora. Já os três, eles falam: se Deus quiser, Ele pode nos livrar. Se não nos livrar, fique sabendo que nós não vamos nos encurvar. Entendem a diferença de culto aí? Percebem? Entenderam? O que fica evidenciado os dois tipos de adoração, né? Um que é uma adoração que provém do coração, e outro que é uma adoração a qualquer preço, uma adoração forçada. Sim.
Sim. E isso vai se repetir de novo. Eu estava falando hoje mais cedo, isso vai se repetir de novo. Aham. Essa história de Daniel é uma pequena comparação do que vai acontecer no futuro, quando a imagem da besta for propriamente dita, né, lançada. Né? Quando eu falei para vocês que isso já era costume na época de assar as pessoas, eu vou provar isso para vocês na Bíblia. Abram lá, vocês vão até falar assim, caramba, eu nunca tinha lido isso. Abram lá em Jeremias, no capítulo 29, Jeremias. Paulo, você pode ler para a gente, Paulo, por favor? Jeremias, capítulo 29, versículos 21 e 22. Olha só o que aconteceu, irmãos. Se você quiser baixar um pouco a máscara só para falar, para todo mundo te ouvir. 29, né? Jeremias 29, marquem aí na Bíblia de vocês. Jeremias 29. Pode ler? 29 21 e 22. Pode ler, Paulão. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, acerca de Acabe, filho de Joaías e de Zedequias, filho de Masias, que vos profetizam falsamente em meu nome. Eis que os entregarei nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele os ferirá diante dos vossos olhos. Daí surgirá nova espécie de maldição entre os exilados de Judá que estão na Babilônia. O Senhor te faça como a Zedequias e como a Acabe, os quais o rei da Babilônia achou com fome. É um costume, né? E sabe quem foi o rei da Babilônia? Nabucodonosor. Ele já tinha assado esses dois profetas mentirosos, falsos. Entenderam? Então o que ele estava fazendo ali, todo mundo já sabia. Por isso estava todo mundo ali por medo. Entendeu? E outra coisa, foi só Daniel, Daniel, Azarias, Misael, quais são os nomes deles? A gente conhece como Sadar, não esqueci. Daniel, Azarias, Misael e Azarias. Isso. Foi só eles três que vieram de israelitas? Então ali naquele meio tinha outros israelitas. E por que chamou a atenção deles três somente? Porque eles eram uma pedra no sapato daqueles outros fofoqueiros que estavam ali. Não é verdade? Porque eles eram líderes no governo de Nabucodonosor. E muitos babilônios não tinham o privilégio que eles tinham. Entendeu? A gente não sabe dizer se outros não se ajoelharam, mas eles especificamente não se ajoelharam. Até pode ter alguns covardes israelitas que se ajoelharam, não tinham a mesma fé, não tinham a mesma força espiritual. Continuando aqui, nós vamos para a segunda pergunta que já foi lido, então respondam aí. O que deveria fazer, Paulo já respondeu, o que deveriam fazer parte de todos os que estivessem presentes na cerimônia? Prostraram-se a adorar a imagem erguida por Nabucodonosor. Prostraram-se a adorar a imagem erguida por Nabucodonosor. Amém? Considerações. Comentário, aliás. Chegado no dia da grande convocação, milhares de pessoas se ajuntaram na planície de Dura, diante da imagem de ouro que o rei construíra. Segundo a orientação do rei, quando os instrumentos musicais fossem tocados, todos deveriam se prostrar em reverência e adorar a imagem de ouro e, consequentemente, ao poder que ela simbolizava, Nabucodonosor, rei da Babilônia. Irmãos, qual era o metal que foi usado nessa construção dessa imagem? Ouro maciço. O que simbolizava esse ouro para Nabucodonosor? O seu reino, né? A perpetuação do seu reino. Ele era contrário
contrário, quando Deus falou, o Deus de Daniel falou lá que eu ia ser só a cabeça, que eu ia ser o princípio, eu serei o princípio, o meio e o fim. Foi o que ele quis dizer. Eu serei eterno. Eu até vou deixar, mas a minha posteridade há de ser eterna. E olha que pobreza de espírito ele tinha, né? Que hoje nem rei tem mais, né? Os que tem são, sei lá, só bonecos, não sei dizer. Não tem o poder político, vamos dizer assim, né? Talvez Margarete Thatcher. Olha aí, também que olhando no outro ângulo, não era fácil o rei Nabucodonosor aceitar de imediato. Sim. Ele estava acostumado a ganhar todas as guerras. Ele era o cabeça, ele era o cara. É. E aí chega uma pessoa, chega um exilado e diz que o Deus dele, tudo bem, acredito que ele falou isso, mas dizer que eu vou passar, ele não deixa o tempo. Imagina ele pensando depois, lá na frente, vai dizer que ele andando no palácio dele, da Admira. Então, assim, não foi tão fácil para ele, também não seria para a gente. Agora eu fico admirado, como é que Deus amou tanto Nabucodonosor? A tal ponto, né? A tal ponto. Porque ele conhece. Deus tem uma visão holística, nós não. Deus sabe quem é o Paulo por dentro, lá no fundo mesmo, lá na essência. Ele conhece a tua história. Ele conhece a tua história. Antes de você nascer, ele já te conhece. Sabia o seu nome, onde você moraria, o nome que te daria. Ele conhece tudo, assim como ele conhece. Ele sabia que no fundo, por trás daquela dureza, daquele orgulho, daquela pompa, existia um homem com um coração frágil, que poderia, no último ajuste, conseguir salvar. E Nabucodonosor se salvou, né? A gente faz alguns questionamentos, né? Eu caí das lajes uma vez, quando eu tinha 17 para 18 anos, que eu poderia ter morrido. Mas Deus, ele sabe toda a minha história, que se eu prosseguisse aonde eu iria chegar, né? Sim. E teve um outro primo meu que não teve a mesma sorte. Ele acabou morrendo com seus 19, 20 anos, e a gente faz os porquês, né? Mas Deus, ele sabe o final de cada história. Sem dúvida. Às vezes a minha vida foi permitida porque Deus, ele sabia que não seria em vão. Agora, aquele que a vida ia ser em vão, ele fala, melhor você descansar aqui, que lá na frente você vai dar muito trabalho. Então, melhor que você se encerre aqui. Como você falou, a gente não entende. Mas lá no futuro, ele vai, né, nos mostrar Sim. como ele é justo, como ele é misericordioso. Sim, sim. Porque onde eu caí, eu poderia ter morrido. Tem aqui uma marca, né? Eu caí num lugar muito bonito em cima da laje, era uma altura alta, e Deus teve misericórdia, né? E eu agradeço isso a ele. E hoje você é ancião de Mas chega eu falava para ele, não sou daí para soltar pipa. E a minha laje não tinha verão. E ele esperava eu me distrair, ele massa o primo dele, ó, caiu na minha laje. Terceira. É porque ele caiu também? Não, Caiu. Ah, tá. Ele caiu, você não- Ah, tá. Terceira pergunta. Minha irmã, a senhora pode responder? Está lá em Daniel 3,6. Daniel Que diz assim, 3,6. o que aconteceria com os que desobedecessem a ordem do rei? Daniel 3,6, né? É. E qualquer que não se prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Na mesma hora, né? Na Isso mesma não aconteceu com os três, porque ele tinha um pé atrás. Bem, coloque aí, seria lançado, vírgula, no mesmo instante, vírgula, seria lançado, vírgula, no mesmo instante, vírgula, na fornalha de fogo ardente. Seria lançado. No mesmo instante, na fornalha de fogo ardente. Quer falar? E aquele versículo que a gente leu, a gente viu que era uma prática dele fazer isso, né? É. Então ele já tinha dado demonstrações e deveria ser uma morte horrível. Agora você vê, Ney, as pessoas, esses três, eles já sabiam que a morte era certa. Uhum. E mesmo assim eles escolheram ser fiéis diante de Deus. E eu creio que semelhantemente nós iremos passar pela mesma provação. Sim. Agora veja bem, Marcial, eles não chegaram àquele estágio de fé ao ponto de depor a sua vida por amor a um Deus que eles não viam. Eles nem sabiam. O Messias ainda estava muito longe para vir. Foi no ano 605, 603,
aproximadamente, muito antes de Cristo. E vejam só, que fé esses homens tinham. Eles já tinham passado por várias provações, eu creio, por várias provações, até ter uma força tal que nem ligasse para a sua própria vida. Não é isso? Está errado? Eu assisti uma mensagem muito contundente que fala em relação a levar a sério a nossa mensagem. É justamente isso. Se a gente levasse tão a sério assim a nossa mensagem, a gente teria disposto a dar a vida por isso mesmo. Porque os mártires do passado, eles levavam a sério. E eles viam que quanto mais eles davam a vida, em testemunho à morte deles, outros milhares aceitavam. Quer dizer, para você ver como é que é o ser humano, né? As outras pessoas olhavam, influenciadas pelo Espírito Santo de Deus, via que aquelas pessoas, mesmo em face da morte, elas preferiam ir para a fogueira do que renegar a fé. E aquilo ali servia de testemunho para os outros. Né? Amém. Eu penso o seguinte, meus irmãos, se a cada manhã, quando abrimos os olhos para mais um dia, se nós parássemos um pouco na cama e olhássemos, eu abri os olhos, eu estou vivo. Porque quantos já morreram enquanto dormiam? Quantos? Eu soube de um artista, ele era até humorista da Rede Globo, ele morava em Copacabana e ele estava dormindo. Uma bala perdida atravessou a janela, não sei se a irmã lembra disso, e atingiu o seu coração, não lembro o nome dele. Do jeito que ele estava. Bem idoso. Era um ator bem Isso, idoso. bem idoso. Do jeito que ele estava, ele foi, a bala atingiu o coração dele. Então, irmãos, a nossa vida corre por um fio. Agora, esse fio, a qualidade desse fio só depende de nós. Ela pode ser de barbante, ela pode ser de cobre, ela pode ser de chumbo, sei lá, nylon. Aço. Mas Deus oferece o quê? Um fio de ouro. Não é verdade? Então, quando eu abro os olhos assim, eu falo, meu Deus, muito obrigado, porque eu amanheci para mais um dia, então eu tenho mais uma chance. Talvez esse dia possa ser o meu último dia. E aí, o que eu preciso fazer? Ter a comunhão com Cristo. Né? Vou ler a palavra do Senhor, porque pode ser o último dia. Vou estudar a lição, que pode ser o último dia. Vou fazer oração, que pode ser a minha última oração. Vou para a rua trabalhar, e pode ser o meu último dia de trabalho. Mas se a gente faz isso com Cristo, a salvação é certa. A gente não pode mais perder tempo em olhar as coisas que o mundo oferece, e a gente sabe que tudo que o mundo oferece vai nos afastar de Deus e vai nos levar para a perdição eterna. Então, valorizar cada manhã, valorizar cada sentar à mesa, isso é dom de Deus. E é o que esses rapazes tinham: o amor a Deus acima de tudo e o respeito pela vida. Você precisa ter respeito pela vida que você tem, porque essa vida custou cada gota de sangue de Jesus Cristo. Quando ele olha para o céu e já sem forças, porque cientificamente falando ele foi morrendo aos poucos, a pressão dele foi caindo, porque ele estava perdendo sangue. Ele olha para o céu e Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? Não é isso? Não é verdade? Então, quando a gente para valorizar cada momento desse, a gente entende que a nossa vida não é nossa, é de Deus. Nós somos dele pela criação, somos dele pela redenção, somos dele pela salvação. É muito amor para conosco, né? Eu acho que em toda a eternidade foi o único momento que Jesus se separou do Pai, acho que foi ali, por nossa causa, por causa dos nossos pecados. O peso dos nossos pecados era tão grande que por um momento ele pareceu que ele não estava com o Pai, mas o Pai estava ali ao lado dele. Olha que amor. Morrendo junto com ele. Olha. Hoje eu tive uma pregação, eu queria muito que vocês vissem. Sim. A pregação do presidente da associação, que foi o pastor Gustavo. Ele veio aqui. E ele falou sobre a Trindade. Ele falou sobre a Trindade aqui. Não, ele só visitou. Ele pregou sobre a Trindade, falando que a expressão Pai, quando Jesus diz assim, que os sacerdotes perguntam, né? Vocês verão
o Filho dos Homens vindo nas nuvens dos céus, e que ele se refere ao Deus como Pai, na nossa cultura, ele explicou, na nossa cultura, o Pai é maior que o Filho, porque ele usou isso: eu pago as contas, eu pago a luz, eu pago o gás, eu pago a comida dele e tal, então ele tem que me respeitar porque eu sou o pai dele. É assim na nossa cultura. Na cultura do judeu não é assim. O meu filho é um igual a mim, porque ele saiu de mim, então ele é igual a mim na cultura. Então quando Jesus falava pai, e eles disseram, os sacerdotes disseram, isso é uma blasfêmia, é porque Deus estava falando, eu sou igual a ele. Entendem? Não é pai porque Jesus foi criado, como alguns pensam. Foi gravada essa pregação? Foi sensacional. Sensacional. Ele fala sobre isso. E ele leva passagem por passagem. Ele leva passagem por passagem. Você vê que Jesus é Deus. Ele estava aqui na condição de Deus. E aí ele fala então, ali, quando fala, por exemplo, quando eu for, o Pai enviará um Consolador. Quantos sujeitos existem nessa frase? 3. Mostrando que são 3 em 1. Entende? Eu rogaria ao Pai, e quando eu for, virá o Consolador. Então ali ele destrincha tranquilamente a Trindade, fazendo com que nós entendamos que eles são um propósito, mas são distintos. São 3 pessoas da Santíssima Trindade. Maravilhoso. A gente fala 3 pessoas, mas são 3 pessoas, né? Sim. Então, só que uma, 3 irmãos. São 3 pessoas distintas, mas com o mesmo propósito. É igual o marido e a mulher. Eu e minha esposa, se ela estivesse aqui do meu lado, quantas pessoas teriam aqui? 2. Não é isso? Mas a Bíblia diz que nós formamos o quê? Uma só carne. Uma só carne. Né? Por quê? Temos os mesmos, vamos para os mesmos, entendeu? Dormimos na mesma. Eu também, E né? assim. Eu também, né? Você também. Você também vai comigo. Amém? Vamos lá. A ordem foi clara, lá na revista. A ordem foi clara. Todos os que se recusassem a prostrar e adorar a estátua seriam condenados o quê? A morte. Uma fornalha seria acesa e os desobedientes seriam jogados, ainda vivos, em suas labaredas. Temos aqui a promulgação de um decreto de morte. Qualquer um que ousasse desafiar a ordem real pagaria sua rebelião com a própria vida. Era uma adoração imposta e não espontânea e voluntária. O objetivo da adoração não era Deus, mas um rei que naquele momento pretendia assumir o lugar de quem? De Deus. Quem manda aqui sou eu. Né? Quarta pergunta, eu mesmo vou ler. Daniel 3:12. Alguém presente à cerimônia ousou desobedecer? Vamos lá, vamos ver. 3:12 diz assim: irmãos, há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Tem sempre fofoqueiro, né? Inveja. Está na igreja, ao invés de estar olhando o culto, está olhando se a irmãzinha está com uma roupa que só tem uma cordinha, né? Ou a roupa da irmã está justa, ou porque o ancião vai todo sábado com o mesmo terno, o sapato de tanto usar parece até do palhaço Arrelia, que o bico vira para cima, né? Ou do Patati Patatá, né? Perde tempo com isso, né? Olhando, e olha que o comentário foi um comentário invejoso, porque eles dizem assim: olha, a esses 3 aí que tu constituíste, não adoram os teus deuses. Se ali, o apelo ali era para adorar a imagem, não foi chamado ali os deuses a baila, vamos dizer assim, porque eles já observavam esses homens, né? E aí, a gente trazendo para os dias de hoje,
Quantas pessoas perdem o seu emprego por comentários maldosos de colegas na empresa? Não é verdade? Para tomar o lugar, para puxar o tapete, não é verdade? E às vezes acontece também na própria igreja, levanta um falso testemunho. Olha, eu vi o irmão Marcelo conversando com a esposa lá do tesoureiro, eu não, assim, uma conversa meio assim, muito próxima e tal, estava na rua, tudo bem, mas eu achei meio estranho, colocando uma visão torta nas coisas, né? Não é lá no mundo só que acontecem essas coisas, não, acontece aqui, na igreja. Sem falar, Lei, Até mais do que isso, pois não? sem falar que ali havia vários povos, existe uma rixa entre um povo e outro. Sim. Você vê aqui, por muito menos por causa do futebol, o brasileiro com o argentino, o carioca com o paulista. Quer dizer, isso é o efeito do pecado sobre a nossa vida. Ela também não era diferente. Não. Ainda mais que você vê, tem uma outra parte que diz que as acusações contra o povo de Deus era por causa de quê? Por causa das suas leis que era diferente. Justamente. Não é o caso lá quando foi o caso de Esther, né? Por que eles queriam matar todos os judeus? Porque as leis deles eram diferentes. Então isso causa uma rixa, causa uma separação. E mais, quando você vê, eu estou falando aqui, estou generalizando, uma pessoa que está sempre bem sucedida, aí é que a pessoa é mais atacada, não é verdade? Não é isso que acontece? Quanto mais sucedido, mais arrumam coisas para as pessoas. É porque é invejoso. É invejoso. Olha. Você vê esse versículo com uma certa calma, uma tranquilidade, você vê que eles não falaram nada de novidade. Assim como Daniel, Nabucodonosor sabia que ele não adorava Deus. É verdade. E quem escolheu não foi Nabucodonosor. Se você prestar atenção no capítulo 2, versículo 49, quem escolheu foi Daniel. 2,49. A pedido de Daniel, isso aí. Foi Daniel que indicou. Isso. Também Daniel, o coração desse rapaz, não quer subir sozinho. Eu vou, mas vou levar comigo. Quando for puder. O Daniel escolheu a situação. Daniel escolheu. Ele já escolhendo, ele escolheu qualquer um. Não ter fechado com Daniel, era consagrado, temia a Deus. Ele botou a equipe dele, né? Botou a equipe dele. Homens de oração. Sim. Então era Daniel que escolheu os três. O interessante, a gente deve ver isso aqui até o final da lição, mas o interessante é que, apesar de Nabucodonosor não levar em consideração o poder de Deus, nem adorar ao Deus de Daniel, ele respeitava Daniel. Porque, pelo que parece, existem algumas hipóteses. Daniel, se a gente olhar aqui no final do capítulo, esse mesmo, deixa eu ver. Olha, esse mesmo capítulo que você leu, versículo que você leu, Daniel 2, versículo 49, lá no finalzinho, parece que que Daniel não estava lá porque ele tinha um propósito. Vamos ver lá no final. A pedido de Daniel, constituiu o rei Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província de Babilônia. Daniel, porém, permaneceu aonde? Na corte, que parecia não ser no campo de Dura, que era longe. Então ele permaneceu aonde? E Nabucodonosor, já sabendo o que iria fazer, deixa ele ali mesmo, cuidando das coisas, porque sabia que ia chegar lá na hora e não ia frear. Ele ia ter que matar. Essa é uma das hipóteses. Ele poderia ter saído para fazer algum trabalho, mas pelo que parece, ele permaneceu na corte. Porém, os outros, e outra coisa, Daniel, ele estava um posto muito acima de Sadraque, Mesaque e Abednego. E estudando esse livro aqui, pelas leis, o Daniel, num caso como esse, ele poderia se recusar a se enfrentar. Ele poderia. Por causa do posto dele. É igual fizeram agora com o STF fez agora, que agora o Celso de Mello mandou o Bolsonaro ir num delegado de primeira instância para falar sobre o caso do Moro. Ele está querendo desmoralizar o presidente da República. Era isso mais ou menos que Nabucodonosor faria se levasse Daniel para lá. Então o que ele fez? Segura, né? Pode falar, Paulo. Na verdade, aqui a ordem era para que todos fossem. Eu estou no conheço de bastidores, mas eu fico imaginando. Ele, quando ele gostava de Daniel, porque dá a entender que ele tinha uma afeição
Mas, e até porque não era qualquer um que revelava aquele que Daniel revelou, esse cara escolheu um meio especial para mim. Vou guardar esse cara. Isso aqui pode acontecer no futuro. Isso aí. E por consideração a Daniel, vocês podem ver que ele dá uma segunda chance para eles. Porque o que a gente leu no início? Não se ajoelhou. No mesmo instante, fornalha. Entendeu? Naquele momento ele falou: opa, fiz besteira, mas eu não vou arregar, eu vou ficar firme. Olha, vou dar mais uma chance para vocês. Não deveria, porque já tinha quebrado o protocolo, né? Vou dar mais uma chance para vocês. Se vocês, e aí eles falaram: não continua a frase, não. Os três já não precisa continuar a frase, ok? Agora, esses três representavam o quê? De Israel. Nas províncias do... esses três aqui que não se ajoelharam. Poderia representar os remanescentes de Israel? Sim. É o que vai acontecer. Vai vir um decreto de morte, porém eles vão preferir fugir, viver a pão e água, do que aceitar a promulgação dessa lei, que é uma lei satânica, né? Quando essa lei for promulgada, o próprio Lúcifer já vai personificar Jesus Cristo, né? E por ser Daniel, um livro do tempo do fim, eu tenho certeza que isso é uma pequena escala do que vai acontecer em grande escala na nossa geração. Sim, sem dúvida. Eu falo com toda certeza, na nossa geração, porque é uma coisa para os nossos dias. Sim. Os nossos olhos verão. Eu creio nisso no meu coração. E a pergunta que eu sempre me faço, é se eu estarei de pé. Como estará o meu relacionamento com Deus? Se a minha confiança vai ser como a de Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Misael e Azarias, se vai ser até o ponto da minha vida não ser nada por amor a Deus. Isso depende só de quem? Só de nós. Cada um de nós. A relação que nós temos com Cristo, né? A relação que a gente tem com Cristo vai nos fazendo esquecer esse mundo mesmo de vez. E uma coisa muito importante, tem pessoas que se gabam muito do passado. No passado eu era assim, no passado eu era aquilo. O que o relacionamento é hoje, cada dia a gente está íntimo ligado com Deus. O que você fez no passado, tem até um livro que o pastor Edson leu, acho que é Passo para o Arrependimento Pessoal, que fala muito em relação a isso. O seu alimento de ontem não serve de alimento para hoje. Sim. Quer dizer, a cada dia, Jesus Cristo ia à fonte do Pai em busca de... É todo dia. Uma coisa interessante que você falou, eu quero completar. Ellen White diz que quando nós falamos do nosso passado, a gente não deve falar com prazer. Porque eu era assim, eu fazia, eu acontecia, e hoje Jesus me mudou. Entendeu? Se tiver que comentar, fazer uma análise de como você é hoje e o que você era no passado, e até contar com tristeza. Eu era assim. Louvado seja Deus, porque hoje não sou mais. Ellen White diz sobre isso. Muitos contam a história do passado. Vamos lá. A quarta pergunta, minha irmã, pode ler para a gente aí Daniel 3, versículo 12. Alguém presente à cerimônia ousou desobedecer? 12. Há alguns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e a teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste, adoram. Então a resposta é sim, ponto. Sadraque, Mesaque e Abednego, 3 jovens judeus. Sim, ponto. Sim. A pergunta é: alguém presente na cerimônia ousou desobedecer? Sim, ponto. Aí a gente diz: Sadraque, Mesaque e Abednego, 3 jovens judeus. Amém? Diz assim o comentário: o segundo mandamento da lei de Deus proíbe qualquer tipo de adoração às imagens de escultura. Esses jovens hebreus foram criados no temor de Deus e tinham conhecimento dos preceitos da lei de Deus. Aprenderam a amar e adorar somente o Criador dos céus, da terra e do mar.
Na hora da aprovação, sua decisão havia sido tomada. Permaneceram fiéis a Deus e não se encurvaram diante da imagem de ouro. Onde estava Daniel nessa ocasião? Nós já comentamos a respeito disso, podemos passar lá por cima. Vamos à quinta pergunta, minha irmã, lá do canto. Seu nome é, minha irmã? Márcia. Márcia, por favor, lê para a gente aí, Daniel 3, de 16 a 18, para a seguinte pergunta que eu vou fazer agora. Daniel 3, de 16 a 18. Uma nova oportunidade foi dada aos jovens para evitar sua morte. Qual foi a resposta dada ao rei? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo, do fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Amém, muito obrigado. Agora vejam bem aqui, irmãos. Ali na Bíblia diz que Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei, correto? Naturalmente foi só um que falou, os três não falaram, mas os três estavam o quê? Unidos naquela decisão, eles estavam certos. Ali não foi a decisão de um somente, eles estavam cônscios, pegou para um, pegou para todo mundo, porque nós estamos fazendo aquilo que é o certo, porque nós conhecemos o Deus que nós servimos. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, para a gente depor a nossa vida em nome de Jesus Cristo, irmãos, a gente tem que ter muita intimidade com Ele, porque uma coisa é a gente falar aqui no banco da igreja, eu farei como Pedro falou, que isso? Eu vou contigo para onde for. E o que Jesus disse para ele? Pedro, antes que o galho cante o quê? Você vai me negar o quê? E aconteceu, não foi? E as Intimidade. As torturas de hoje são bem mais maquiavélicas do que as do passado. Sem dúvida. Acho bem que as do passado também, olha, o empalamento. Só em pensar, quando ele diz assim, ó, responderam Sadraque, Mesaque e Abednego: ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos te responder. Quando ele falou isso daqui, o rei já não sabia qual era a postura deles? Sabia. Porque ele diz assim, ó, olha só, por isso que é bom a gente meditar no texto, né? Ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos te responder, porque tu já sabe. Já sabe. Então faz o que você quer fazer, mas tu já sabe qual vai ser o nosso posicionamento. Justamente, porque o exemplo que eles deram não foi somente lá quando não comeram o alimento, tudo, mas que o rei Nabucodonosor nem ficou sabendo. Não é isso? O chefe dos eunucos aceitou e ficou por aquilo mesmo. E depois, mas ao longo da história, a postura deles era observada por Nabucodonosor. Então, eu sempre digo uma frase: nunca pense que você está sozinho, que ninguém está vendo você. Você pode estar no meio de uma floresta, achando que está sozinho, em meio ao arbusto, né? E quando você olha, está lá a coruja olhando para você, né? A coruja só está te olhando ali. De todos os governadores, os 4 eram o que mais se destacavam pela integridade, pelo Espírito de Deus e pela sabedoria que Deus nos havia dado. Então, peraí, Nabucodonosor ele tem o seu reinado. Ele, como rei, ele tem que estar atento a tudo que está acontecendo. Justamente. Se ele colocou aqueles administradores ali, não foi à toa. Então ele sabia que ele podia confiar. Porque, Lei, se você é um empresário, vai botar alguém para tomar conta que você não confia do teu negócio da tua ausência? Não. Tem lógico que não tem o que Lógico você que falar. tem. Então, ele fala assim, ó rei, não preciso te responder não, porque tu já sabe. Você sabe da minha postura, já sabe da minha lisura, Então, isso também serve de exemplo para a nossa vida. Onde nós estivermos, irmãos, cristão não é só dentro da igreja. Eu acho que o cristão precisa ser muito mais fora do que dentro. Porque aqui dentro está todo mundo aqui, ninguém está aqui de brincadeira, ninguém deixou os seus lares para vir para cá, para brincadeira, porque querem aprender, querem entender que atitude essa desses 3 jovens pode nos ensinar. O que pode nos ensinar essa atitude deles?
Primeiro, uma cumplicidade com Deus acima de tudo, muito forte, muito grande. E a certeza, irmãos, a certeza de que mesmo morrendo, eles estavam fazendo aquilo que era o certo. Porque isso para aqueles homens ali era uma loucura. Os caras não se jogando na fornalha. E o rei não está de brincadeira. Mas o rei sabia, tanto é que o rei titubeou. Porque ele poderia. Mas ele era muito colérico, né? Ele era muito colérico. Tanto é que quando ele falou, você sabe que a gente não vai se ajoelhar, então não perca tempo, e dá uma outra chance. Não perca tempo. E assim deve ser a nossa vida também. A gente precisa ter uma postura ilibada lá fora. As pessoas precisam nos olhar e pelo semblante da minha irmã ali, eu vejo, essa mulher é uma mulher de Deus. Ela não abriu a boca para falar, mas eu sinto pelo semblante dela. Porque o mal também tem os seus semblantes. Você já viu aqueles bandidos, aqueles sanguinários? A própria expressão facial dá medo, porque é a expressão também de Satanás. Ele tem essa expressão. Ney, às vezes você vê, tem certas criancinhas que você já vê nela expressando mal fisicamente. E tem crianças que você vê ingenuidade nos céus. Isso aí. Olha, tem crianças que eu vejo literalmente. Olha, Deus me perdoe, né? Mas você consegue ver até nas suas atitudes. É verdade. Eu peguei um menino que entrou dentro do carro querendo destruir as coisas. Eu falei assim, Senhor, tenha misericórdia. Não, Ney, tu via a Cuida do meu carro, Senhor. Estava arrebentado. Querendo arrebentar o troço, te puxando, enfiando o pé no banco e fazendo assim. Eu vi uma trava dele, mas ele só continuou. Eu falei, olha, se você danificar, teu pai vai pagar. Falou assim? Ei, Marcelo, eu tive para os meus alunos. Tem aluno que É mesmo? contar. Bem diferente assim. Porque você olha para ele, você tem um jeitinho angelical. Agora tem cada aluno. Tem, é só misericórdia. Mas não, Paulo. Eu acho mais interessante é que a humildade desses três. Eles não falaram com o rei com arrogância. Não. Vou falar. Apesar da sua postura firme, isso serve de exemplo para mim. Às vezes você quer ser firme e se mostra arrogante. Tem que ser do meu jeito. Eu não vou fazer não. E aí? Não. Ele sabia com quem estava falando, reverenciou não o rei, mas a posição do rei. Porque ele reverenciava a posição do rei, porque era o rei. Sim. Né? Mas com toda a humildade ele falou, rei, você já nos conhece. Nós viemos para cá, adolescente. É, isso mesmo. 9 anos depois, gente. 20 e poucos anos de idade. Eu estava bom. Do jeito que a gente fala, mas a gente não 27. consegue. Já estava com quase 30 anos. Comandando os negócios do rei, né? O rei olhou para aqueles três e falou, esse é meu filho. Ele se mostrando numa posição fantástica, com toda a humildade. Ele falou, não vamos nos ajoelhar, você pode fazer o que você achar melhor, mas eu até acredito, daí sou eu fantasiando, você vai perder 3 grandes homens. Então a gente dissecou assim em cima e poderíamos passar o dia todo aqui falando a respeito e trazendo isso como exemplo para a nossa vida. Porque nós somos lá fora, nós somos observados. Né? Às vezes, uma pessoa que vê você na igreja passando de um lado, você está no mercado, daqui a pouco está discutindo com o caixa. O apóstolo Paulo ele diz que nós fomos postos para espetáculo, né? Isso aí, do mundo. Quiçá do universo. E eu vou repetir de novo, o que me traz mais para essa reflexão é que isso vai acontecer de novo nos nossos dias. A quarta voz de Apocalipse 14, ela fala, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. E fala assim, porque as suas obras os acompanham. Sim. Quer dizer, muitos ainda testemunharão em relação a se você acredita ou não acredita em Deus. Paulo é um desses. Sim. As obras deles acompanham até hoje. Amém. Vamos para a sexta pergunta, não é isso? A quinta. Não, vamos responder a quinta, não é isso? Vamos lá, respondam assim, ó. Se Deus quiser, escreve pequenininho, tá? Porque é grande a resposta. Se Deus quiser, Ele nos livrará da morte da fornalha. Se não, nos livrará da morte na fornalha. Se não, eu suprimi também, tá? Se não, fique sabendo que não serviremos aos teus deuses.
não, fique sabendo que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a tua imagem. Amém? Comentário. Com a mesma convicção que demonstraram em recusar os manjares e vinhos da mesa do rei, Sadraque, Mesaque e Abednego demonstraram a Nabucodonosor que seu amor a Deus era inegociável. Disseram ao rei que o Deus a quem serviam era poderoso para livrá-los da fornalha de fogo, mas se Deus não os livrasse, ainda assim não adorariam a imagem de ouro, com o risco de perder a própria vida. Este tipo de firmeza moral somente é encontrado no coração daqueles que decidem ser fiéis a Deus, custe o que custar. E às vezes, irmãos, a fidelidade a Deus não é provada só pelo sofrimento, não. Uma vez eu fiz uma pregação aqui que dizia assim: o diabo sabe te acertar. Às vezes ele não precisa colocar na tua vida uma Gisele Bündchen para poder me fazer cair e trair a minha mulher. Às vezes a vizinha do lado da minha casa já é o suficiente para ele me derrubar. Não é não? Ele não precisa me prometer o mundo todo, como ele prometeu para Jesus lá no deserto. Olha, eu te dou o mundo todo. E Ellen White disse que quando ele ia passando assim a imagem do planeta, ele só mostrava o lado bom. Ele não mostrava as coisas ruins do mundo. Isso tudo eu te dou se você de joelho me adorar. Ele não precisa me dar o mundo todo para me derrubar. Basta ele me dar um palmo de terra. Eu já estou. Então não é só no sofrimento, não. Às vezes, em certas delícias carnais que eles nos trazem. É uma vantagem levando um dinheiro aqui, né? Contando uma mentira para levar uma vantagem ali. E assim a gente vai colocando dentro do saco do nosso pecado e vai aumentando cada vez mais o peso. Porque nós conhecemos a verdade. Justamente. Uma vez eu fiz uma pergunta de um livro que eu li, eu aconselho a vocês. Sensacional o livro, sensacional. Eu já falei aqui dele para vocês. Sensacional. 1000 cairão ao teu lado. Já leu? 1000 cairão ao teu lado. E tem um momento na história que foi real, essa história foi real, e são histórias do poder de Deus e da fé dessa família que acontecem simultaneamente. É o marido na guerra e a família lá na Alemanha. Quer dizer, é um adventista do sétimo dia do exército de Hitler. Segura, meu irmão. Duvido, se vocês gostarem de ler, eu duvido que vocês vão. É da casa, né? É da Casa Comunicadora. Eu tenho ele. Parece até o Tucci que está na capa. Parece o Tucci, né? Se você olhar, é o Tucci na capa. Parece o Tucci, o marido da Márcia. E ali tem um momento, Paulo, em que os vizinhos fofoqueiros, igual esses aí, falaram assim: ó, essa mulher daqui de cima está escondendo um judeu lá na casa dela, para o exército de Hitler, a família adventista. Aí, o exército alemão chega lá, bate na porta dela, ela abre. Você foi denunciada pelos vizinhos, dizendo que tinha mesmo. Tinha judeu, ela estava escondendo judeu mesmo lá dentro. Que você está escondendo judeu aí dentro. É verdade o que você está falando ou não? Olha o diabo ali. Você lembra disso, meu irmão? Não fala não. Aí, se ela fala que tem, o que vai acontecer, Paulo? E ela também. E se ela fala que não? Tá mentindo. Sabe o que ela fez? Leiam o livro. Leiam o livro que vocês vão ler. 1000 cairão ao teu lado. Não vale isso, né? É isso aí, tá vendo? Não vale.
A curiosidade, né? Deixa eu ver o caminho na boca. Vocês não, eu não trouxe doce de leite, mas vocês também trouxeram queijo. Ah, agora tem queijo. Aí você. Irmão, você acha que eu devo falar ou você acha que eu devo? Olha, pode falar porque tem outros momentos muito emocionantes no livro. Não, deixa aí, eu vou ler. Prefere ler? Prefere ler ou prefere que eu conte? Quer que conte? A senhora Curiosidade, ficou. por favor, muita curiosidade. Eu vou contar. Mas você promete que vai ler uma. Você vai, Paulo, você vai amar essa leitura. Amar. Comenta logo aí, comenta logo. Sensacional. Tá, eu vou contar. Ela, num gesto, ela respondeu: você tem aí judeus guardados aí dentro, escondidos aí dentro? Sim ou não? Ela sai da porta, fica a critério deles entrar e ver ou não. Aí eles param assim, vê a atitude dela saindo, sem falar uma palavra. Eles olham assim, ok, eu vou embora. Poder de Deus, né? Isso é estar em conexão com Deus a todo momento, a todo instante, porque Deus coloca na nossa mente aquilo que nós devemos falar. Deus coloca na nossa mente aquilo que nós devemos fazer. Deus coloca na nossa vida como devemos agir, se nós permitirmos a Ele fazer. Ele tem esse poder. Deixa eu falar, a minha cunhada fez a prova da coluna. Quando foi fazer o médico, né? Chegou lá, o médico examinou e perguntou se ela tinha um problema, né? Crônico. Ela falou, tem sim, uma pressão altíssima. Aí ele falou, por quê? Eu sei que ela voltou lá, tinha que anotar e admitiu, ela passou. Porque até hoje eu trabalho com coluna. Porque ela falou a verdade. Ela fala de doente, ela quer contar, geralmente ele não quer que ninguém com esse tipo de problema, né? Está sempre no médico. Mas graças a Deus ela falou a verdade, Deus. A verdade, e olha a situação dela, imagina como é que estava a Alemanha naquele momento, ela sabendo que muitas pessoas estavam morrendo, muitas pessoas estavam sendo expulsas, estava um caos na Alemanha. Ela poderia, não, se eu não falar, eu vou morrer, se eu falar, ela simplesmente na calma, na tranquilidade, querendo ou não, ela foi um Mesaque e Sadraque e Abednego ali, Marcelo. Ela corria risco de vida, né, irmão? Eu vejo que nessas histórias assim, Deus ele faz a diferença. Sem dúvida. Aquele filme Até o Último Homem, né? Uma pessoa que foi ridicularizada, né? Porque ele era adventista, porque ele não fazia certos tipos de coisa. E na guerra lá ele fez a diferença porque ele não queria carregar um fuzil, porque ele não queria matar ninguém. Por causa daquilo ali ele foi super ridicularizado. E na hora que o bicho pegou lá em cima, né? Lá na ele foi o único que não abandonou, porque o propósito que ele tinha no coração ele foi até o final. Amém. E uma coisa que eu achei muito interessante nesse filme é que chegou um momento decisivo lá, que eles pegaram tanta confiança nele que ele era um homem de Deus, que eles tinham que invadir lá aquele local uma hora determinada, e ele estava esperando o outro lá terminar a oração. Então, você não vai contar o filme todo, não, porque eu não vi, né? Por favor, tá? O filme é legal, Meu filho, esse filme foi um adventista, Até o Último Homem. Até o Último Quem Homem. faz esse papel é o Homem-Aranha. É um adventista na guerra. Então, irmãos, vamos para a sexta pergunta. Quem vai responder é o meu filho Tiago. Ele vai ler para a gente Daniel 3, de 19 a 23, que a pergunta é a seguinte, Tiaguinho: o que fez o rei diante da resistência dos jovens? De 19 a 23. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha ardente. Então estes homens foram atados com os seus mantos, as suas túnicas e chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobre maneira acesa.
porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro, a Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Obrigado. Olha para cá, Tiago. Parabéns. Então, irmãos, a resposta é a seguinte: que a fornalha fosse aquecida, obrigado, 7 vezes mais, e que os 3 jovens fossem jogados dentro dela. Que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais, e que os 3 jovens fossem jogados dentro dela. Irmãos, lendo esse livro aqui, já naquela época de adoração a vários deuses, costumava-se colocar a estátua de um deus em cima e embaixo dele uma fornalha. E ali eram jogados bebês recém-nascidos em adoração a esses deuses vivos. Eles já eram jogados ali. Então eles foram jogados, Sadraque, Mesaque e Abednego, numa suposta fornalha dessa. Jogaram que poderia estar embaixo dessa, porque do lado também foi achada uma fornalha. Desse lugar que acharam esse patamar, foi achada uma fornalha, que poderia ser ali que eles foram jogados, entendeu? E era costume ter essas fornalhas, como eu já disse, para achar os tijolos para as construções. Irado com o fato de ver suas ordens sendo desafiadas, o monarca ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais. Irmãos, estava tão forte, mas tão forte, que Nabucodonosor, ele pede para que os seus homens mais poderosos, quando fala mais poderosos, eram mais fortes dele, né? Levassem eles até lá e jogassem. Esses homens fortes e poderosos, o que aconteceu com eles? Fora da fornalha. Imagina, irmã. Imagina. Igual uma vela pegando fogo assim pra cima, deixa de cabeça pra baixo, vai pra cima e vai queimando a mão. É isso aí. Eles entrarem, se não fosse o poder de Deus, já estavam todos já queimados. Com certeza. Já estava. Com certeza. Então, agora uma pergunta que eu queria fazer para vocês. Deixa eu ver aqui. Não, vou fazer depois. Vamos para a 7ª pergunta. A minha irmã é professora de quê? De que matéria? Trabalho com educação infantil. É? Então sabe um pouquinho de cada coisa, né? Matemática, português, física, biologia, Um pouquinho. ciências sociais. Um pouquinho. Lê para a gente, irmã, Daniel 3, de 24 a 27, e a pergunta é a seguinte: como Deus recompensou a fidelidade dos 3 jovens? Como foi? Peraí que o vento tirou aqui a página. Ok. Daniel 3, de 24 a 27. – 24 a 27, né? Uhum. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou, dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou dizendo: Sadraque, Mesaque e Abednego,
servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. E reuniram-se os príncipes, os capitães, os governadores e os conselheiros do rei. E contemplando estes homens, viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos. Nenhum só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, e nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Eita, que livramento é esse poderoso. Vamos tentar imaginar a cena. Estava lá os três, colericamente o rei fala: vocês não vão se ajoelhar não? Então quer dizer que você dá segunda chance para vocês não? Você, os mais fortes, pega agora esses três e joga agora ali dentro, porque ele estava passando vergonha, Paulo, diante dos poderosos do reino dele. Ele estava passando vergonha, não estava não, minha irmã? Três jovens que eram subalternos, né? Ele era o rei, e o rei naquela época, para ele não tem lei, ele podia fazer o que quisesse que não acontecia nada. Se ele quisesse ir lá e pegar a mulher do vizinho, ele pegava e acabou. Se ele quisesse matar, queria pegar a terra, acabou, né? Era isso que acontecia, como fez Jezabel naquele caso do dono isso aí. E vamos imaginar, então joga eles agora ali, e deve ter falado: jogou, é isso aí, viu o que acontece? De repente a Bíblia não falou isso, né? Eu estou conjecturando. Está vendo o que acontece? Comigo é assim, ó. E olha que eu já sei dois, hein? Eu já sei dois, ó. Estou assando aqui bastante. Tem alguma coisa errada aí. Ele mesmo viu, a Bíblia fala que foi ele quem viu, ninguém viu. Porque uns devem ter falado assim: deve estar muito quente lá dentro, né? Para dois morrerem, botaram a mão assim, e daqui a pouco ele falou: não, peraí, o que está vendo? Eu só chego aqui. Eu estou vendo lá, nós lançamos três, ele ficou tão louco, ele saiu de si. Ele perguntou: foram três que nós jogamos, não foram três? Foram três, mas eu estou vendo quatro. E o quarto, que ele sabia distinguir, por que ele distinguiu? Porque o quarto era diferente dos três. Não é verdade? Ele era diferente dos três. Eles estão andando lá, passeando de um lado para outro, conversando. Eu nem sei o que eles estão conversando, mas eles estão conversando. E o fogo não está fazendo nada com eles. Que isso? Aí. Aí quando ele Sadraque, Mesaque e Abednego, ele nem se dirige ao quarto. Ele diz: é o filho dos deuses. Tem a semelhança por quê? Porque era o nosso Salvador em glória ali. Amém? Mas como que ele sabia que era Jesus, filho do homem? Não, ele fala filho dos deuses. Era a linguagem que ele tinha, a visão que ele tinha. Quando ele percebeu que aquele quarto era diferente em corpo que eu digo, naturalmente era melhor, era maior. Ele devia ser resplandecente. Sim. E ele sobressaía em meio ao fogo, porque o fogo estava 7 vezes mais aquecido. Ele sobressaía, na verdade. Até aquela imagem dessa novela, até do vídeo que o Marcelo passa aí, né, Marcelo? Os três sendo jogados na fornalha, ele é assim, tipo uma luz. Lá no meio do fogo, é como se fosse uma luz. Tem aquela imagem de homem, mas é uma luz. Sim, de repente foi a mesma imagem ou parecida que João teve quando viu Jesus lá em Patmos. Ou na transfiguração. Isso aí, ou na transfiguração. Né? Uma coisa é certa, era diferente. Tanto é que chamou a atenção. E ele, na dele, o que ele fez? Sadraque, Mesaque e Abednego sai. Não fica o quarto aí, mas sai vocês três. Esse quarto aí tem poder. Não é verdade? Sai os três. Aí chegou perto deles, olhou o cabelo, tirou a roupa. Nada, não aconteceu nada. E olha que todo mundo chegou perto deles, sátrapas, os governadores, os ministros, todo mundo chegou perto para ver. Não acredito no que eu estou vendo. Porque Deus não salvou eles da aprovação, mas salvou eles aonde? Na aprovação. É o que Deus faz na nossa vida. Sempre foi assim mesmo. Às vezes Deus, você fica com medo. Aí você está vendo que o precipício está chegando. E está chegando. Você, Senhor, meu Deus querido, não deixa eu cair.
e está chegando, chega no precipício, Deus não respondeu, aí Deus fala assim para você, pula. Tem que ter muita coragem para pular. Entende o que eu quero dizer? Tem que ter muita coragem, muita fé, né? Eu tive um lampejo disso quando meu time me mandou embora. Já contei essa história aqui. Eu ganhava um salário mínimo com uma filha de 2 anos e uma para nascer. E foi a Aline que estava, a tua irmã Aline nascendo. Ia nascer. E aí, meu irmão, meu tio, eu fui pedir meu tio para ficar sábado, sexta-feira, sair mais cedo, uma hora sexta-feira, porque o sol acabava pegando um pouco do meu tempo de trabalho, e eu pagaria ele 2 horas. Tio, deixa eu sair mais cedo, e eu pago o senhor 2 horas, deixa eu sair 1 hora mais cedo sexta-feira, eu pago 2 horas do senhor durante a semana. Eu estava disposto a me sacrificar por Cristo, conhecendo ele há pouco tempo, mas eu sei o que ele tinha feito comigo. Queimava meu peito literalmente, professora, queimava meu peito, porque eu queria saber a verdade. Não, eu quero saber que é isso. Eu fui para casa naquele dia, conversando com o adventista do 7º dia, a espírita, falei, eu quero saber o que é isso. Não, isso está queimando meu peito, eu estava faltando ar, eu queria ler a Bíblia, eu queria ler o Espírito de Profecia, eu queria ler, eu queria saber, eu queria comer, sabe, aquela palavra mesmo. E eu estava disposto, eu larguei tudo, até coisas erradas que eu fazia, aquela namorada que eu te falei que te vai mais, eu cheguei para ela, acabou, não quero mais nada não. Mas que isso? Acabou, não quero mais, acabou. Olha, um dia você vai descobrir por quê, tá? Eu também não tenho tempo para falar, eu também não tenho muito taco para falar, mas olha, segue o seu caminho, se comigo, toma teu retratinho, tchau. Sabe? Fui sacrificando. E aí, quando eu cheguei para falar com meu tio, deixa eu sair mais cedo, ele me demitiu. Ou seja, eu estava com medo, irmã. Aí eu li uma frase que também está na Bíblia, de Ellen White, no Grande Conflito, que diz assim: Deus não vai nos cobrar somente aquilo de errado que fizermos, mas aquilo de certo que deixarmos de fazer também será cobrado. Profundo, né? Aí quando eu vi aquilo, eu falei, não, eu tenho que pedir, porque eu estava com medo de pedir, porque a minha tia, a mulher do meu tio, e a minha mãe já tinham me avisado que ele ia me mandar embora se eu insistisse com esse negócio de ser crente, porque ele queria que eu tivesse a mesma vida dele, fosse maçom como ele é até hoje. Ah, ele é espírita, né? Ele é maçom. Nossa, o que você falou? Deus não vai nos cobrar somente aquilo de errado que fizermos, mas aquilo de certo que temos que fazer e não fazemos, Ele vai cobrar. E ali a decisão estava na minha mão. Quando eu li, eu vinha numa luta tremenda. Quando eu li, eu falei, Senhor, é hoje. Quantos anos de adventismo? 33. Não. Naquela época, meses, eu não tinha sido nem batizado. Eu queria me batizar porque eu não podia guardar o sábado. Aí eu não podia me batizar. Aí quando as pessoas se batizavam, eu chorava, ficava chorando. Eu queria me batizar também, mano. Eu estava se batizando, eu não estou me batizando. Por quê? Quando você falou 33 anos, é justamente Deus tinha um plano para você. Porque foi uma coisa que não foi por emoção, foi por medo. Aí eu falei assim, estava no primeiro amor, sem dúvida. E está voltando. Graças a Deus, isso aí. Meu filho está fazendo isso. Meu único filho homem. Tenho 5 meninas. Deus já desistiu, né? Aí o que aconteceu, Paulo? Tu tem que ir embora? Desistiu no terceiro, né? Foi? Não, Desistiu na terceira. Paulo, pode ficar à vontade, tá? Aí o que aconteceu? 5. Aí o que aconteceu, Paulo? Pode ir, Paulo. Fica à vontade. Oi? Vai ver sua mãe? Eu tenho que vender minha mãe, ficar com o meu filho, que ela vai. Tá bom. Vai com Jesus, desculpa, Fica tá? na paz. Vai na paz também. Está gravado, Sandra. Depois você assistir. Aí, meu tio me demitiu no almoço. Naquele mesmo dia ele me demitiu. Eu estava almoçando, nem botei o garfo na boca. Eu olhei para ele e falei, tio, deixa eu sair uma hora mais cedo. Sexta-feira eu pago 2 horas durante a semana para o senhor. Aí ele falou assim, ele abaixou a cabeça. Quando ele voltou, não era mais ele. Ele parecia morto. O olhar parecia de morto. Ele olhou para mim e falou assim, a partir de hoje você pode ficar todas as sextas-feiras em casa e guardar o seu sábado. Você está demitido, pode passar lá na... Eu nem toquei na comida, eu saí. Você estava esperando uma gotinha para... Eu saí. Estava esperando. Eu saí do botequim, ali na Suburbana, né, que é do Dom Helder Câmara. Indo para lá, logo que você sai de Cascador, o primeiro botequim que tem, depois da Chevrolet. Foi ali.
que Deus começou a mudar a realidade da minha vida. Aí quando eu saí, eu olhei para o céu literalmente e falei, Senhor, o que vai ser da minha vida? Eu tenho uma filha, uma para nascer, ganhando salário mínimo, só auxiliar de serviços gerais. O que vai ser da minha vida, meu Deus? Aí eu ouvi ele falando assim, no meu interior, ele falou assim, você fez a sua parte, agora eu vou fazer a minha. Amém. Por Deus. 2 meses depois eu estava ganhando 5 vezes mais do que eu ganhava. Plano de saúde para meus filhos. Só um ticket meu. Quando eu peguei o valor de um ticket e comparei a marmita que eu levava, eu falei, é muita comida. Deus contempla a fidelidade. E são provas que eu não posso esquecer. Uma experiência, né? Eu não posso esquecer. E mais do que ele já fez, sabe, por mim. Isso vai só fortalecendo a minha fé. Eu não posso dizer que hoje eu deporia a minha vida por ele. Eu não posso afirmar isso. Eu não posso, sinceramente não. Mas eu peço a ele que, se for necessário fazer isso, que eu não tenha medo. Que eu não tenha medo. Vamos lá para a nossa 7ª pergunta. Respondendo a 7ª pergunta. Só ressaltando uma coisa. Não. O que você falou é o seguinte: o inimigo ele não quer logo te matar, ele quer te provar. Assim como ele fez com Sadraque e Mesaque. Ele quer fazer de tudo para você desistir e você negar o seu Deus. Porque você serve de... Você está entendendo? O poder de intimidação aqui, ó. Vou te dar uma outra chance, né? Você é bonzinho contigo. Então foi com o próprio Daniel, né? Já no Medo-Persa, no Império de Medo-Persa. Respondendo a 7ª pergunta, que quem leu dessa vez agora? Foi eu. Foi a irmã. Entrando na fornalha junto com eles. Como Deus recompensou a fidelidade dos 3 jovens. Entrando na fornalha junto com eles. Nesse caso foi Deus que entrou. Entrando na fornalha junto com eles. Não permitindo que o fogo danificasse nenhum fio de cabelo deles. Entrando na fornalha junto com eles, não permitindo que o fogo danificasse nenhum fio de cabelo deles. Amém? Entrando na fornalha junto com eles, não permitindo que o fogo danificasse nenhum fio de cabelo deles. E aí, que privilégio daqueles jovens, né? Eles viram Jesus Cristo antes do tempo, né? É verdade. Mas será que eles viram ele? Viram, conversaram com ele. Teve gente caminhando lá dentro dessa. E depois Sadraque, Mesaque e Abednego saem da história, não aparecem mais, né? Essa foi a Alguns pensam que Deus sempre livra seus filhos de todas as provações e dificuldades. Entretanto, a história de Daniel 3 relata que Deus não impediu que aqueles jovens fossem lançados na fornalha. O mais incrível foi que o próprio Deus entrou com eles no fogo e os livrou da morte, fazendo com que nem os fios de cabelo ou suas vestes fossem queimadas. Esse mesmo Deus promete estar conosco em todas as circunstâncias da vida. Amém? 8ª pergunta e penúltima. Como o rei reconheceu a superioridade do Deus dos jovens hebreus em relação aos deuses da Babilônia? Eu vou ler Daniel 3, 28 e 29. Acompanhe comigo, irmãos. Daniel 3, 28 e 29. Diz assim: falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto,
Faça um decreto pelo qual todo o povo, nação, língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Amém. Amém? Mas assim mesmo ele ainda não se rendeu a esse Deus, e nós vamos ver isso no próximo estudo. A resposta é a seguinte: como o rei reconheceu a superioridade de Deus dos jovens hebreus com relação aos deuses da Babilônia, expediu um decreto de morte. Expediu um decreto de morte a todos, escreve pequenininho, os que blasfemassem contra o Deus dos jovens. Expediu um decreto de morte a todos os que blasfemassem contra o Deus dos jovens. Expediu um decreto de morte a todos os que blasfemassem contra o Deus dos jovens hebreus, se quiserem colocar. Amém? Após presenciar tão grande livramento, Nabucodonosor bendisse ao Deus verdadeiro e o reconheceu como o único capaz de efetuar maravilhas. Ele então decretou que todo aquele que blasfemasse contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego fosse morto. Essa última pergunta vocês podem responder em casa, mas todos nós vamos ler juntos, que é uma das passagens mais bonitas da palavra de Deus, que está lá em Isaías 43, versículo 2. E eu encerro o nosso estudo de hoje com essa passagem, e que essa passagem você traga para você e tenha ela para você, porque é Deus falando para você Marcelo, para você Tiago, para você Solange, que eu ainda confundo ela com a Solange, isso. Para todos nós que estamos aqui, a pergunta é a seguinte: que promessa Deus faz para aqueles que passam hoje por provações semelhantes? Ele diz assim lá em Isaías 43, versículo 2, que tem essa passagem para cada um de nós: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Amém? Irmãos, ainda que as nossas provações sejam grandes, creiam, Deus é conosco sempre. Ele nunca nos deixa só. Ele nunca vai dar razão ao inimigo para dizer assim: está vendo? Acabou, já era. Nunca. Se a gente for fiel a ele, nunca. E ele fez isso com Moisés. Eu já contei aqui semana passada. Moisés morreu, chegou a morrer, e ele ficou ali do lado. Acabou, daqui ele não sai. E Jesus foi lá e fez o quê, meu irmão? O Senhor te repreenda. Levantou Moisés. Moisés está onde agora no céu? Lá nas nações celestiais. Obrigado pela atenção de vocês, meus irmãos. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos fortaleça. Nesse momento ali que as pessoas estavam dando a sua vida sendo queimadas, será que naquele momento ali as pessoas estavam sentindo dor? Eu acredito que não. Porque, olha, Também acho que não. Nem quando estamos depois preservados. eu acredito que não. Porque a dor Cristo já sofreu por nós. Amém. Eu sinceramente acredito que não. Porque morrer cantando, sendo queimado, aí além de ter muita fé, tem que ter muito preparo, né? Sentir dor. E as mulheres parecem que são mais dotadas para sentir dor que homens. Sim. Porque quando eu começo a sentir dor, já procuro logo uma novalgia. Eu detesto sentir dor. Detesto, mas a minha mulher, ela tem dor de cabeça, né, Tiago? E para ela tomar o remédio, eu tenho quase que dar uma gravata nela, né, Tiago? E levar ela para
Ela não toma remédio, ela quer vencer a dor sem se render ao remédio. É por isso que eu digo, a mulher é muito mais forte que o homem. Com certeza. O que seria do mundo se não existissem as mulheres? Nós não existiríamos. Na verdade, não existiríamos. O homem não ia aguentar a dor do parto. Não, com certeza não. Eu senti a dor aqui para tirar a vesícula, como é que fica aqui em cima? Apêndice. E a minha apêndice, ela nasceu para trás aqui. Aí eu senti a dor aqui nas costas, achava que era dor de andar, aquele negócio ficava batendo. Para passar a dor, estava batendo em cima dela. Ela nasceu para trás. Aí, quando eu fui, eu já estava no desespero. Minha pressão foi a 20. Foi a 20. A minha mulher que estava lá no hospital falou: vocês vão ver, olha, ele está sentindo muita dor. Tira a pressão, mede a pressão dele aqui agora. Fala, filho. Mas ainda bem que você não contou. Ainda bem que você não contou pra mim que você estava quase morrendo, senão ela ia atrás de desespero. Ele estava lá, graças a Deus. Amém. Que bom. Então, meus irmãos, o nosso Deus é o Deus que cuida da gente nos mínimos detalhes. Amém. Eu vou chamar minha irmã Solange para nos despedir em oração, por favor. E agradeço a atenção de todos vocês. Hoje está quente, não é nem muito bom a gente comer doce de leite. Mas na próxima, vocês sabem da próxima. Daqui a 15 dias. Mas vocês têm que trazer o queijo mesmo. Eu já tinha comprado. Não, vai semana que vem vai ter mais queijo. É? Não, faz isso não. Tá bom pra mim. Vamos ficar de pé, velho. É licença agora, ó. Vamos ficar em pé e vamos. Bendito Deus, eterno Pai, louvado seja o teu santo nome. Amém. Gratos estamos, Senhor Deus, por mais este momento em que Tu nos ensinastes a como passar por provações. Bem sabemos, Pai, que as águas não nos submergirão, nem o fogo nos queimará. Mas precisamos, Pai, de nos consagrarmos, de confiarmos em Ti, para que Tu possas contemplar a nossa fé. Amém. Obrigada, Pai, por tudo. Continue conosco nesse final de sábado. Amém. Que possamos, Pai, ter uma semana deleitosa, que a Tua presença possa permanecer conosco. Amém. Guarda-nos de todo mal, salva-nos para o Teu reino. Nós nos colocamos diante de Ti, com humildade de coração, no nome de Cristo te rogamos. Amém. Amém, Senhor.